Por aqui, ó, Pastor Felipe, em Romanos 11:29 está escrito assim, ó. Aqui, ó, até marquei. Porque os dons e a vocação de Deus... Mateus? Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nossa! Então, quer dizer, Deus... Senhor, eu quero um dom, né? Eu quero ter um dom de expulsar demônio. Deus te dá o dom, você desvia da igreja, né? Você desvia da igreja. Sim. Você continua com o dom. Você não vai exercer porque está fora da igreja. Claro. Isso é uma atitude normal de quem busca a Deus, quem serve a Deus, não está servindo a Deus, não tem oportunidade. Mas quando Deus ele entrega um dom, é sem arrependimento. Tu imagina se Deus fosse dar um dom para nós e se arrepender. Não existia ser humano na terra que tinha um dom. Porque todos nós somos falhos e pecadores. Sim. E esse é exatamente o ponto que eu estava falando no começo. Quando a igreja perde a essência daquilo que ela veio fazer na terra, automaticamente nós vamos criando uma igreja conforme o meu querer, sim, o teu querer, o querer do pastor fulano, o querer do pastor ciclano, e às vezes se ausenta até da palavra de Deus. Porque eu não vejo, na história da Bíblia, você não vê as pessoas que foram atiradas aos pés de Jesus com dom, porque não conhecia. Você vê depois. Então, primeiro a gente tem acesso, recebe o dom, né? Talvez seja essa até a visão do pastor, sim, né? Sim. Aí, se eu me desvio, pastor, eu continuo com o dom. O dom não é atirado. Claro, exatamente. Não sei se essa é a pergunta, ou a pergunta é que se quem não tem fruto tem dom. Não, se eu nunca reconheci Jesus e nunca aceitei Jesus, eu não vou ter dom nenhum. Porque primeiro vem pela fé, pelo reconhecimento, né? Na verdade, a pergunta seria assim, ó. Como explicar os dons espirituais ativos em pessoas sem evidência, no caso, que não tem os frutos do Espírito Santo. Sim, mas né? Aí foi como eu li no começo, eu lembro que esse cara chegava para Jesus, Sim. Jesus em teu nome expulsava demônio, é dom, fazia maravilha, é dom, Jesus fala o que é apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês fazem isso aí, mas vocês não têm evidência nenhuma. Então se encaixa assim, como Deus há de realizar o propósito que ele tem em certo lugar, com certa pessoa, ele utiliza aquela pessoa através do dom. Porém, salvação é outro assunto. É outro assunto. Não tem fruto do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando pode pregar, pode cantar, pode, mas não tem céu. Não. Isso aí nós vamos chegar um pouquinho mais, vai apertar um pouquinho mais ainda, pastor. Pode vir com as perguntas, vai apertar um pouquinho mais. Porque às vezes agora eu entendi a pergunta. Isso, agora eu entendi também. Porque às vezes assim, ele pergunta com a visão de lá e nós com a visão daqui fazemos outra coisa. Por isso tem que ser claro. Pastor Jair, mas então, dentro dessa pergunta, eu quero abrir um pouco mais essa pergunta. Deixar claro. Dentro dessa pergunta que o pastor Felipe fez, a pessoa tem o dom. Tá. A pessoa, ela está em evidência, ela utiliza do dom. Utiliza o que dom. Deus dá deliberadamente. Isso né? mesmo. Para uso do crescimento do reino, da igreja, da edificação da igreja. Então, quando Deus tem que realizar algo na vida de alguém, Deus pode usar aquela pessoa, mesmo a pessoa não tendo frutos do Espírito. Mesmo não tendo fruto. Não sei se alguém já deve ter ouvido, né? Já deve ter ouvido ou já deve ter visto de pessoas que pregavam o evangelho para elas sem ser cristão. Exatamente. Já aconteceu. Então, isso é um dom, né? É um claro. dom de... Então, sem ter acesso a Deus, Deus usa uma pessoa para dizer, Jesus te ama. Mas eu nem sou crente, como é que Jesus vai me usar? Entenda uma coisa, é aí que está o grande erro. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos achar assim, não, mas Deus tem que usar só o pastor Jair, só o missionário. Não, Deus ele usa quem ele quiser. O pastor, não, o profeta não desobedeceu a Deus, o que ele usou? Uma mula para falar. Sim ou não? Está na palavra de Deus. Claro. Então, Deus precisava falar. E o que Deus usou? O que tinha disponível. Então, se é uma ocasião de salvação, Deus vai usar quem ele quer. Ele vai fazer um cachorro falar para ti, meu irmão. Então, é sem fruto nenhum, é sem dom nenhum. É um momento que nós temos que valorizar também quando Deus quer levantar alguém. Né? Então, essa é a visão que nós temos que ter sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Não é assim, a graça significa favor imerecido. Então, eu não merecia, Deus me deu. Agora, Deus me deu para quê? Para utilização. Para utilização e para que cresça. Porque a palavra de Deus diz, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Existe dom que Deus me dá. E existe dom que eu vou ter que me qualificar.
como a palavra do ensino. Aquele que, depois a gente vai ler, aquele que é determinado para ensinar, se dedique aos ensinos. Não depende de Deus. Ele já me deu o dom. Depende da aplicação pessoal? Da aplicação pessoal de eu querer manifestar o dom que Deus me deu. Só que tem gente que acha que assim, não, Deus me deu o dom, tá tranquilo, vou ficar sentadão aqui agora. Né? Agora eu vou revelar aqui por Facebook, Sim. Eu creio nisso, eu creio. Porque eu acho que Deus está usando as multiformas que ele tem, porque a gente está vendo como é que está o mundo. Exatamente. Isso não tem melhora, mas a tendência é só piorar. É. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ele é para quem? Para quem Deus deixou a palavra? Para cristão, sim ou não? Para nós cristãos, né? Então, peraí, se Deus deixou para cristão, a palavra de Deus diz assim, que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, sim ou não? Se é para crente ou para quem está no mundo? É para crente, é óbvio que é para crente. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, sim ou não? Está escrito na palavra. Nós estamos vivendo sem amor. Exatamente. Nós estamos vivendo sem o maior dom, que o maior dom de todos eles, o maior dom de todos é o amor. Como é que nós estamos vivendo sem o dom? Eu posso te dar uma explicação aqui. Nós que somos pastores e líderes cometemos um erro muito feio. Vou falar. Pode falar, pastor. Depois, se não quiser me cuidar do podcast, não tem problema nenhum. Nós estamos criando fantoches para servir a Deus. Meu Deus. Jesus não rejeitava nenhum. Mas nós, para líderes da igreja, você quer batizar? Vem aqui passar por um estudo bíblico, por um estudo de... Me diz onde é que está na Bíblia que para tomar a Santa Ceia tem que ser batizado. Me mostra na Bíblia, se algum pastor estiver disponível para me mostrar aí. Na verdade, existe uma ordem da igreja. Não, é que assim, o que acontece? Aquele que crê e for batizado, a gente... Sim, não. Eu é que nem ser batizado para ser salvo. Na verdade, na ordem cronológica, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, claro. sobre todo nosso assunto. Claro. A pessoa está no hospital, está no leito de dor, vai para a UTI, vai para os aparelhos e está morrendo. Aquela pessoa tem um ápice de momento que ela volta à lucidez, então ela aceita Cristo. Jesus. Só que não dá tempo de colocar ela numa piscina, nem levar uma piscina dentro do hospital e nem trazer ela para se batizar. E ela vem a falecer no hospital. Nós cremos pela Bíblia que ela está salva. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, quem crer já está salvo. O batismo é uma confissão pública. Reconhecendo, né? Eu reconheço. A Santa Ceia, na verdade, ela foi instituída para o corpo da igreja. O corpo da igreja. Para que o corpo continue sadio, para que o corpo continue saudável, porque a própria Bíblia nos ensina ali, né, que a Santa Ceia nós vamos tomar para quê? Para santificação, né? E memória, né? Para que nós... a Santa Ceia, na verdade, ela é não é um combustível, mas eu posso dizer que a Santa Ceia ela é um alimento espiritual. Né? Para nós que acreditamos em memória, claro. Quando a gente pega o pão, não é essa a questão. Quando nós pegamos o corpo e o sangue, nós estamos relembrando o sacrifício que deu em memória. Sim. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço. Mas a questão é assim, eu tenho uma igreja e o meu irmão, ele errou. Não, agora eu vou te tirar do corpo de membros, agora eu vou te penalizar, agora eu vou te fazer assim, vou te fazer aquilo, vou te deixar fora. Né? Eu acho que Jesus ele não rejeitou nenhum daqueles que vieram a ele. Sendo ladrões, sendo cobradores, sendo prostitutas, todos eles deram uma oportunidade. Entenda uma coisa, quando nós, vou falar como membro, quando nós se sentimos útil num lugar, nós queremos estar naquele lugar. Óbvio, claro. Quando nós nos sentimos inútil, nós não queremos estar naquele lugar. Tudo aquilo que não é usado, a gente joga fora. Você pode ver. Isso é um sentimento que está tendo na igreja, porque estão criando um jeito, um sistema, onde nós falamos os dons é prioridade dos frutos. E as pessoas se tornam descartáveis. E as pessoas se tornam... esse cara, ele prega muito, mas o outro que chegou prega mais. Então vamos deixar ele no banco e vamos usar mais o outro que está pregando. Sim. É isso, é esse ponto, é essa questão que eu quero chegar de nós saber